Falaremos agora do cadastro de clientes do Qualitor. O cadastro de clientes encontra-se no menu Administração Clientes, onde nós temos algumas opções. O cadastro, do cliente, pesquisas de atributo, pesquisas de clientes inativos, perfil de clientes inativos, atributos de clientes, tipos de cliente e matriz de perfil. Nós primeiramente vamos ver o item tipos de cliente, que funciona basicamente da mesma forma que o tipo de equipe que nós falamos anteriormente. Ele vai servir como um agrupador que vai nos auxiliar no momento de realizar relatórios, de extrair informações de dentro do Qualitor e realizar também agrupamentos em grid. Então, aqui eu vou criar um tipo de cliente, por exemplo, cliente Qualitor. Eu posso também dizer as informações adicionais que vão ser solicitadas no cadastro desse tipo de cliente, no cadastro dos contatos desse tipo de cliente, quais os dados cadastrais vão ser obrigatórios no momento que eu for criar um cliente. Então, eu posso dizer que nome, razão social, CNPJ, dentre todos esses itens, quais deles vão ser obrigatórios no momento que eu estiver adicionando um cliente dentro do Qualitor ou contatos dentro de um cliente. Para isso, nós precisamos criar essas informações adicionais que encontram-se no menu Administração Informações Adicionais e Informações Adicionais. Então, dentro dessas informações adicionais, como por exemplo, nós podemos criar uma nova e dizer, por exemplo, que eu quero criar uma informação de texto, por exemplo, chamada número de funcionários. De texto não, numérico, desculpe, com o nome de número de funcionários. Essa é uma informação na qual eu vou dizer que eu permito que os valores sejam informados manualmente. Se eu quisesse que esses valores fossem previamente definidos, eu posso colocar tanto ao permitir que esses valores sejam informados manualmente, de forma que vai ser um campo onde eu vou digitar esse número no qual eu estou questionando. Eu posso também colocar como uma pesquisa de valores, por exemplo, vamos colocar aqui, de 1 a 10, opa, desculpe, vou botar aqui uhum. Ele não me deixa colocar aqui como é numérico, ele está me deixando colocar apenas valores. Deixa eu voltar aqui. Nesse caso, como eu quero colocar um range de valores, eu vou colocar como texto, por exemplo, e colocar aqui essa pesquisa de valores, eu posso colocar de 1 a 10, por exemplo. Vamos colocar uma outra possibilidade de 11 a 50, de 51 a 100. E mais de 100. Isso é uma informação que nós vamos inserir dentro do nosso cadastro de usuário. Desculpe, dentro do nosso cadastro de cliente. Então, voltando ao cadastro do cliente, ele encontra-se, então, no menu Clientes. Voltando apenas aqui na criação do tipo de cliente anteriormente, antes de nós voltarmos ao item, eu vou colocar dentro do meu cadastro de tipo de cliente que é obrigatório o preenchimento da informação adicional de número de funcionários. Então, vou fazer um vínculo e dizer que esse preenchimento é obrigatório quando eu cadastrar um tipo de cliente Qualitor. Agora sim, vamos passar ao cadastro de cliente.
No momento que eu faço o cadastro de clientes no menu Administração, Clientes, primeiramente vai vir uma tela de pesquisa, onde eu posso filtrar nessa pesquisa tanto pelo nome, razão social, CNPJ, CPF, pelo tipo de cliente que nós acabamos de criar. Vejam já a aplicabilidade do tipo de cliente para que eu faça um filtro na hora de pesquisar esses meus clientes. País, unidade federal e cidade. E também posso pesquisar utilizando a informação adicional que eu acabei de criar. Então, eu posso pesquisar pelo número de funcionários com uma determinada condição. Então, eu posso colocar que contém, né? E coloco um dos valores dos quais eu tenha colocado de opção dentro dessa minha informação adicional. Como nesse momento eu não tenho nenhum cliente cadastrado, eu quero vir a cadastrar um cliente e eu não vou fazer nenhuma pesquisa, eu só fecho este item e venho em criar um novo. Na criação de um novo cliente, eu tenho uma primeira aba de dados do cliente, onde eu vou inserir o nome desse cliente. Vamos colocar aqui, vou colocar como Qualitor. Então, se eu tivesse colocado, por exemplo, vou inserir aqui o tipo de cliente. Se eu tivesse colocado lá dentro do meu cadastro de tipo de cliente que o campo razão social, CNPJ, inscrição estadual, qualquer um desses campos fosse obrigatório, automaticamente, quando eu fizesse esse vínculo, os campos se tornariam obrigatórios. Então, eu tenho aqui as opções de preenchimento, né, da razão social, CNPJ, inscrição estadual. O campo de CEP, ele tem dois ícones aqui que nós podemos utilizar. Nós temos a opção de cadastrar os CEPs dentro do Qualitor, então eu posso cadastrar endereços dentro do Qualitor e atribuir CEP a eles. Mas eu também posso fazer uma busca dentro da internet, tá? Uma pesquisa na web. Então, se eu colocar um CEP aqui, eu posso vir aqui, pesquisar na web, e ele vai procurar esse CEP dentro, né, do cadastro de CEPs na web, e eu posso dizer que sim ou não, e ele já faz o vínculo automático dos campos conforme o que tenha sido pesquisado. Eu posso atribuir um e-mail padrão, né, para este cliente, um telefone de celular, telefone, fax. Nessa aba de modelo de e-mail, o modelo de e-mail, nós podemos criar modelos de e-mail específicos para cada cliente, ou seja, quando nós tivermos um atendimento, as mensagerias deste atendimento para este cliente, ele pode ser diferenciado, ou seja, ele vai usar um modelo específico diferenciado para este cliente. Uma coisa importante é que quando a gente estiver criando esse cliente, deixá-lo como ativo dentro do sistema. Nós temos opção também de cobrar relatório de despesas, porque dentro dos atendimentos do Qualitor, nós temos despesas relacionadas aos atendimentos. E nós podemos dizer dentro desse cadastro do cliente se essas despesas podem ser cobradas ou não desse cliente. Temos um campo de observação. Nós temos a informação adicional que nós acabamos de criar, de número de funcionários. Então, dentro dessas informações adicionais, eu posso colocar que esses valores vão ser pesquisados. Vou dizer que essa empresa que nós estamos criando tem de 1 a 100 funcionários. E nós também temos os atributos. Eles têm uma funcionalidade muito similar às informações adicionais. Aqui eu também tenho uma de número de usuários que eu já havia criado anteriormente. Mas para que a gente possa criar esses atributos, como que nós vamos realizar esse cadastro? Ele encontra-se em avançado, parâmetros, nós temos o campo de atributos. Aqui eu criei um número de funcionários, mas eu posso alterar ou criar até 7 atributos dentro de um cliente. Então, eu posso colocar aqui um outro atributo, um segundo, chamado ramo de atuação, por exemplo. Ramo de atuação desse cliente. Uma vez criado, dentro ainda da aba do menu de clientes, eu tenho atributos de clientes. E essa informação, esse atributo que eu acabei de criar, ele já veio para cá e eu posso colocar opções aqui. Posso dizer que, por exemplo, indústria,
Posso vir e criar mais um, comércio. E assim eu vou adicionando atributos. Farmacêutico. Vamos colocando alguns exemplos. Uma vez que eu tenha esses itens criados, no momento que eu estiver criando esse cliente, né, dentro do qual eu estou cadastrando, ele já vai ter mais um atributo. Como eu acabei de criar, eu vou aqui processar e logo vai ter disponível, né, dentro do meu novo cadastro, do próximo que eu for criar, já vai aparecer a opção deste novo atributo.